Tinha uma brincadeira que eu fazia em sala de aula, que era a seguinte: eu falava da Mônica. Eu criei esse personagem, Mônica, assim, baseado em algumas pessoas, né? Pessoas às vezes inquietas que me perguntavam muito. E aí criei que existia na minha sala a Mônica. E a Mônica era muito questionadora, que falava comigo sempre perguntando. E aí um dia eu disse que a gente era uma tecnoespécie. E a Mônica, tudo inventado, tá? E a Mônica disse: eu não sou a tecnoespécie, que eu sou natureba. Aí eu falei: Mônica, vamos fazer um teste natureba então em você. Como é que você vai para sua casinha em Mauá? Ah, eu pego o meu jipinho. Eu falo: jipinho é tecnologia, Mônica. Você tem que ir para Mauá. Mauá é uma cidade perto aqui do Rio, né? Montanha. Você tem que ir andando. Aí ela falou: então tá bom, vou pegar minha botinha da Volner. E aí eu dizia: não, a sua botinha da Volner também é tecnologia. Você tem que ir pelada, Mônica. Para você ser realmente natureba, você tem que ir pelada. Aí ela fala: então eu vou andando pelada pela beira da estrada. E aí eu falo: não, Mônica, você tem que ir pelo meio do mato. A estrada também é uma tecnologia, né? Petróleo transformado, e você então tem que ir pelo meio do mato. Aí ela fala: então eu vou subir em cima de um cavalo e vou no meio do cavalo. Certo, Mônica, pode ir. Mas aí eu brincava no final, né? A piada no final mas a pomada que você vai ter que passar, não vai poder passar a pomada quando chegar lá. Porque a pomada é tecnologia, quando você chegar toda assada, que andou de cavalo pelada assada. Aí o pessoal ria, brincava e eu falava: olha, pensa bem. Quando você chegar na sua casinha natureba, a casa é uma tecnologia, o forno a lenha que você não quer usar micro-ondas é tecnologia, tudo é tecnologia. Então, quando a gente vai fazer aqui um artigo sobre filosofia da inovação, no fundo, nesse artigo eu falo: a gente não faz inovação, a gente faz tecno-inovação. Nós não temos um cérebro, nós temos um tecno-cérebro. E ainda digo mais no artigo: todas as espécies vivas são inovadoras. Fazendo uma revisão aqui, descobri, dei uma arrumada nos meus livros aqui ontem, né? Tenho dois livros aqui do Darwin, um mais simplesinho, né? A Origem das Espécies, e um mais sofisticadinho. Dois. Na verdade, o que o Darwin está falando é de inovação. Na hora que ele fala que as espécies precisam se adaptar e que as espécies, né, não sobrevive o mais forte, mas o que se adapta melhor, o que ele está falando é: a espécie que sobrevive mais é a espécie mais inovadora. Que ela é capaz de olhar para o ambiente e se adaptar às mudanças do ambiente. Eu tenho um passarinho aqui, eu estou botando água, né, e estou botando banana aqui porque aqui tem muito mato e tem muito passarinho. Então tem um passarinho aqui que é um pequenininho amarelinho, acho que é cambucica o nome do passarinho. Ele come a banana e toma água. É uma espécie mais adaptativa. As outras só comem banana. Então ele vai ali na água, quando tem água ele vai na água, quando tem banana ele vai na banana, ele vai na água e na banana. Então ele é mais espertinho, né? Então esse tipo de coisa, esse tipo de visão que a gente tem, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de inovação. Todas as espécies são inovadoras. Elas se adaptam. Inovar é se adaptar. O ambiente lá fora é um ambiente que se modifica. Boto aqui aquela frase do Heráclito, né? Tudo é mudança, né? A única certeza que nós temos é a mudança. É a frase mais ou menos que ele fala e que eu boto aqui no início do artigo. Vou botar aqui para vocês, aqui abre aspas para ele. Nada permanece além da mudança. E depois, né, tem aquela que nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio. O ser humano que vai no rio não é o mesmo ser humano, nem o rio é o mesmo rio. Ele está falando dos processos. O ambiente é um processo vivo.
em que a gente tem que se adaptar o tempo todo, só que a gente tem a ilusão de que tudo está parado, né? Porque a gente vive no dia a dia, na super micro história, e aí a gente tem a ilusão de que as coisas estão paradas. E de vez em quando a gente leva uma bordoada, porque a gente às vezes tem uma mudança maior no cenário. E a gente está preparado para as micro mudanças ou para mudança nenhuma. Então todas as espécies são inovadoras. E nós praticamos um tipo de inovação que eu estou chamando de tecno-inovação. A nossa inovação, a nossa sobrevivência, e isso está no livro Administração 3.0, que veio essa ideia, a ideia do tecnoplaneta. Esse conceito vem no livro Administração 3.0. Nós vivemos num tecnoplaneta. E nesse tecnoplaneta que nós vivemos, com o nosso tecnocérebro, com o nosso tecnonascimento, porque quando a gente nasce as pessoas falam, está nascendo uma criança. Sim, em cima de uma cama, com lençol, por mais primitiva que seja o nascimento, dentro de uma tribo indígena que não tem parteiro, etc., tem uma série de tecnologias ali que vão ser usadas, né? Porque ela não vai nascer no meio do barro, alguma coisa embaixo da mãe tem que ter, né? Alguma coisa vai enrolar aquela criança depois que ela nascer. Então tudo isso são tecnologias. Tecnologias, repito, e aí eu digo, né? Para a Mônica, tecnologia não são tecnologias novas. As tecnologias velhas da vovô e da vovó são tecnologias. Nós somos uma tecnoespécie. E aí tem 3 elementos básicos que definem esse rio que a gente entra, num caso de um tecnoplaneta. Nós temos a população que vai definindo a complexidade das demandas e obrigando a gente a sofisticar a complexidade das ofertas. Isso é igual a 1 mais 1 igual a 2. Não existe nada que possa se dizer que não é assim. Aí, de repente, quando você tem uma demanda pela cooperação. Aí surge uma mídia para aumentar a capacidade cooperativa para a gente poder sofisticar as ofertas. E aí essa mídia, se ela for mais completa, vem com um pacote inteiro, linguagem, canal e armazenamento, aí a gente consegue então criar uma nova forma mais sofisticada, mais descentralizada de cooperação. E a partir daí a gente cria uma nova era civilizacional e a gente consegue fazer uma mega tecno-inovação da nossa espécie. É isso. O que vocês dizem? Nepô, por que uma pessoa vai entrar na Bimodais para ser aluno, para fazer parte da escola? Qual é o motivo? Acho que o principal motivo, pela experiência, a gente vai completar 4 anos, é o seguinte: as pessoas precisam ter uma visão do macro cenário para tomar decisões do micro cenário, decisões de curto e médio prazo. Tanto decisões pessoais, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e muitas vezes, né, se tem empresa, startups e tal, na sua vida empresarial. O que a gente apresenta? A gente apresenta um cenário geral, com foco no que está acontecendo, quais são as demandas que existem pessoais, e a gente fala aí de disruptores, a gente fala de excelência, a gente fala das mudanças necessárias, e a gente fala das mudanças profissionais. Qual é o método que a gente usa aqui na escola? O nosso método é o seguinte: pílulas diárias de 18 minutos. Não adianta você vir fazer um curso, ficar lá durante um período e depois você simplesmente ficar, entre aspas, abandonado, porque as coisas precisam ser o tempo todo colocadas no dia a dia. Então, todo dia eu produzo um áudio de 8 minutos para a internet e 10 minutos internos explicando, detalhando, mostrando as novidades, e a pessoa vai se ambientando com esse novo macro cenário e vai ganhando. As pessoas que estão na escola, tem gente que está há 3 anos e pouco, não sai por quê? Porque percebem
a vantagem que é ter essa visão mais ampla para poder tomar decisões no curto prazo. Vamos embora?